Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na internet. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Então você está convidado a acessar e ter muitas notícias à sua disposição. Esta é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel de meio de semana. Quarta-feira, 23 de agosto de 2023, dia de São Zaqueu, São Tiago de Bevanha, Santa Rosa de Lima. Então, os santos em que os católicos depositam sua devoção. A Igreja Católica vivencia a 20ª semana do tempo comum. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 16, é nova. Estão se passando 235 dias do ano, faltam 130 dias para terminar 2023. Comemora-se o Dia do Aviador, comemoração do Dia do Aviador, Dia da Intendência da Aeronáutica, Dia dos Artistas, Dia Internacional para relembrar o tráfico de escravos e sua abolição, Dia da Intendência. Indicadores econômicos: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, a taxa Selic 13,25% ao ano. Temos também a inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA, 3,16% nos últimos 12 meses. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. É a principal commodity agrícola do Espírito Santo. A saca de 60 quilos do produto em grão no atacado, hein? Vamos ver o fechamento no dia 21 de agosto. Arábica bebida dura, 769. Arábica bebida Rio, 710. Conilon bica corrida tipo 78, 618. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,21%, cotado a R$ 4,97. A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, teve baixa de 0,85% a 114.429 pontos. Frio, calor e chuva em Colatina. Olha, nos últimos dias o frio tem se revezado com o calor nos lares dos moradores de Colatina e também nas ruas em alguns períodos. Na segunda-feira, véspera do feriado de 22 de agosto, dia 21, vieram também chuvas consistentes, ainda típicas de inverno. Até mesmo na madrugada do feriado 22, dia 22, houve chuva de inverno. Olha, vamos falar sobre catequese e pecado. O pecado do ser humano fere a majestade infinita de Deus, que é puro amor. E só Jesus poderia pagar esse preço a fim de reparar o mal e redimir a humanidade. Nenhum homem comum teria essa possibilidade, porque o único que não teve pecado foi Jesus. Vamos às missas programadas para a Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Dia 23 de agosto, quarta-feira, 19 horas, tem celebração da palavra. Não será missa, mas será celebração da palavra. Mesmo assim, tem a comunhão na distribuição da hóstia consagrada, porque ela já foi justamente consagrada numa missa. Então, na celebração da palavra também tem a distribuição do corpo e sangue de Jesus.
Essa celebração será presidida pelo diácono Amaury Braz Caser, na Catedral, no centro de Colatina, em frente à Praça Frei José, às 19 horas. E às 19h30 haverá missa, celebração eucarística, com a chegada da imagem de Nossa Senhora da Saúde, presidida pelo padre David, na comunidade católica São Francisco de Assis, que corresponde ao bairro Operário. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus para dia 24 de agosto de 2023, quinta-feira. Às 19 horas haverá missa, a celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Colatinense. No mesmo horário, 19 horas, reunião com a coordenação das pastorais sociais no edifício João Paulo II. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus para sexta-feira, 25 de agosto, ao meio-dia. Haverá celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral. Às 19 horas, missa com o sacramento do matrimônio, presidida pelo padre José Valdeci Romão, também na Catedral de Colatina. Às 19h30, missa com a peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Saúde, presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica São Francisco de Assis, que corresponde ao bairro Operário. 19h30 tem missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, na comunidade católica São Pedro, no bairro Pedro Vitali. Vamos agora passar algumas manchetes do jornal A Tribuna, o único que circula de forma impressa no Espírito Santo. Edição do dia 18 de agosto. Estudo alerta para perigo de uso diário do AS por idosos. Esquenta para o carnaval com ingressos de graça. Crime sexual já é maior motivo por demissão por justa causa. Assédio e importunação sexual no trabalho tem causado mais demissões. Número de denúncias dobrou e já são 831 neste ano. Cinegrafista foi assassinado na Serra a tiros por causa de briga política sobre eleição. Novo Mercado Capixaba está 50% concluído e prefeito Lorenzo Pasolini anunciou como estão as obras de restauração do prédio, que será reaberto em 2024. Opinião econômica, a economia do cuidado e as oportunidades à juventude. Edição de 19 de agosto, oito são presos por participar de máfia dos consórcios. Olha essa notícia. Jantar no escuro vira sucesso. A rua é a melhor vitrine da moda. Mulher leva seus produtos até ao consumidor em um veículo conhecido como boutique móvel, no qual oferece roupas femininas variadas. Papo de Família é uma coluna. Quando aplicar um castigo no seu filho, mantenha a punição sem voltar atrás. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249.
Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus.
Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave e se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a você que segue meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel ou Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Notas gerais. Olha, jurista Pavinato indignado com a conjuntura político-jurídica do país, hein? Do Brasil. Ele é uma pessoa muito esclarecida e ele diz o seguinte: o comentarista e jurista Tiago Pavinato disse recentemente que passou 20 anos estudando e vê que na atual conjuntura político-jurídica no Brasil, tudo aquilo parece que não valeu nada, os 20 anos de estudo. Ele até indagou: será que vou virar professor de filosofia? É importante, é gostoso, é bonito saber, mas não serve para nada. Ele se referia às perseguições midiáticas, políticas e jurídicas contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em relação a presentes que ele ganhou de autoridades árabes. Ele ganhou o presente. Não foi para a presidência da República, foi pessoal. E há essa perseguição maléfica e odiosa de meios de comunicação, de agentes públicos, de pessoas insensatas. Pelo amor de Deus, tenham o amor divino no coração, gente. Flamengo vence de virada, jogando na capital do Paraná, Curitiba. O Flamengo derrotou o Coritiba por 3-2 de virada nos acréscimos pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Gabriel Barbosa, o Gabigol de pênalti, Georgian de Arrascaeta, o Arrascaeta, e Gerson Santos da Silva marcaram para o rubro-negro no estádio Couto Pereira. Robson de pênalti e Edu fizeram os gols do adversário. O clube carioca conquistou a 3ª colocação com 35 pontos, 2 pontos a menos que o vice-líder. Foi o jogo, então, da 20ª rodada do Brasileirão. Apresentador Fausto Silva espera doador de coração. Olha,
ele está internado, hein, esse artista famoso. As informações tornadas públicas em 20 de agosto de 2023 dão conta de que o apresentador de televisão Fausto Silva está se submetendo a diálise e necessita de um transplante de coração. Ele se encontra na fila única de transplante administrada pela Secretaria de Saúde Paulista, aguardando o aparecimento de algum doador. E tem que ser um doador com órgão compatível. O comunicador encontra-se internado há vários dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a capital paulista. Aquaviário volta a funcionar no Espírito Santo. As barcas do sistema aquaviário da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, voltaram à atividade. Você sabia? Pois é, depois de mais de 20 anos de paralisação. O retorno das barcas foi no dia 21 de agosto. 2 lanchas passaram a transportar os passageiros no novo modal, que é interligado ao sistema Transcol de ônibus. São 3 pontos de embarque e desembarque de passageiros: Prainha, em Vila Velha, Estação Governador Albuíno Azeredo, Enseada do Suá, em Vitória, chamada Estação Setembrino Pelissari, e Porto de Santana, em Cariacica, denominada Estação Prefeito Aloysio Santos. São 2 linhas e 3 estações. Linha 401, Porto de Santana, Praça do Papa. E linha 402, Praça do Papa, Prainha. Né? Então, linha 401, do Porto de Santana à Praça do Papa, e linha 402, da Praça do Papa até a Prainha. A tarifa será a mesma do Transcol, R$ 4,50. Olha, gente, fogo pegando em matas pelo mundo. Depois dos Estados Unidos, incêndios florestais no Canadá. Cerca de 30 mil pessoas foram avisadas para deixarem suas residências ou suas áreas de domicílio por causa de violentos incêndios no Canadá, país da América do Norte. Olha, os canadenses vivem um tempo de recorde de fogo nas matas. O território do Havaí, pertencente aos Estados Unidos, também está com problemas. Mais de 100 pessoas já morreram pelo mesmo problema de fogo nas florestas. Então, Canadá e Estados Unidos. No Brasil, o hacker é condenado a 20 anos de prisão. Olha esse hacker que o pessoal fica dando guarida nas mídias, né? Divulgando para que ele atinja notoriedade. Foi condenado a 20 anos de prisão. O hacker Walter Delgatti foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. A sentença foi tornada pública no dia 21 de agosto de 2023, em ação penal derivada da investigação que apurou a invasão dos telefones celulares do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, de procuradores e de outras autoridades brasileiras. O indivíduo foi considerado o líder de uma organização criminosa dedicada a cometer crimes virtuais. Recentemente, o condenado proferiu muitas mentiras em depoimentos no Congresso Nacional e nutria até a esperança de disputar cargos políticos. A gente nem sabe se ele vai ou não disputar, porque a conjuntura atual a gente não entende mais nada, né? A lei pode mudar de um momento para outro, entendimento pode ser desfeito. Tá difícil, né? Segurança jurídica no Brasil não há. Mulher ateia fogo no corpo do marido no Espírito Santo. Olha, uma mulher ateou fogo no corpo do marido após uma discussão. A agressora de 24 anos cometeu o crime em Brejetuba,
região sudoeste serrana do estado do Espírito Santo, a 145 quilômetros da capital, Vitória. Ela jogou gasolina no parceiro e em seguida acendeu fogo. O homem teve 50% do corpo queimado e está num hospital. O registro é de 20 de agosto de 2023. Meu Deus, quanta violência, né, doméstica, tanto do homem para a mulher quanto da mulher para o homem. Só que, na maioria dos casos, só se fala da violência do homem contra a mulher. Quando é a mulher que faz a violência contra o homem, parece que eles passam pano. Minha saudação para você que acessa meus endereços na internet. Tem o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Olha, Colatina completa neste mês de agosto 102 anos de emancipação político-administrativa. A área de lazer da Avenida Moacir Dalla, que é um prolongamento da Avenida Beira Rio em Colatina, no noroeste do Espírito Santo, esteve bastante movimentada nos últimos dias. Muitos brinquedos atraíram crianças e adultos no clima da festa da cidade, cuja data magna foi em 22 de agosto, comemorando 102 anos de emancipação político-administrativa. E há fotografias do início da noite de domingo no meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Se você quiser ver fotos, vai lá. Outro destaque desse período festivo que eu quero passar para vocês é a exibição de fotos panorâmicas produzidas pela empresa Noite Bus Studio, de Érica Pertel e Renato Sabaini. Inclusive eu conversei com o Renato Sabaini, que me viu tirando fotos diante de suas imagens de Colatina, e ele conversou comigo. Um abraço, parabéns, olha, imagens belíssimas de Colatina. As fotos foram tiradas a partir de drone. Os banners foram expostos no calçadão Geraldo Pereira, no centro da Princesa do Norte Capixaba. O estúdio fotográfico tem sua sede no bairro Maria das Graças, zona norte da cidade de Colatina. Você pode conferir as imagens no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Imagens belíssimas, parabéns mais uma vez aos fotógrafos Érica Pertel e Renato Sabaini do Noite Bus Studio. Muito bonita a produção. Um abraço a você que segue meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o endereço geral @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Memória. A atriz fez especial com Tim Maia, o saudoso Tim Maia. A atriz Maria Zilda disse que o cantor Tim Maia participou do especial de televisão Cida, a Gata Roqueira. Ele fez o papel de um padre na dramaturgia em que ficava com um boneco nas mãos representando um bebê. Em determinado momento ele jogava o brinquedo e dizia: "Quem não dança segura a criança". Ao fim da gravação, ele queria que a atriz fosse com ele para sua casa, na Barra da Tijuca. E era preciso enganá-lo para que isso não acontecesse, contou bem-humoradamente a atriz. Quando ele parava seu carro perto da residência, a equipe com Zilda, que vinha atrás, passava direto. A artista justificou dizendo que Tim se sentia um homem solitário. E quem fosse para a casa dele teria que ficar até o dia seguinte, sem hora para deixar o local. Por isso, ela acabou não indo, porque tinha compromissos, né? Não podia ficar lá o tempo todo. É uma curiosidade, né? Tá num podcast na internet. Minha saudação especial a você que me segue nos meus endereços telemáticos, endereços como blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, né? Vai também ao Instagram, vai
Não, o Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 /. Vai ao Facebook. História da igreja. Olha a curiosidade sobre as catacumbas de mártires cristãos. Por 313 anos, a Igreja Católica sofreu perseguição na Europa até a chegada do imperador Constantino, cuja mãe era cristã. Ele baixou um decreto concedendo a liberdade de culto também aos cristãos. Já o imperador Teodósio, sucessor de Constantino, natural de Milão, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Antes desses dois governantes, foram mais de 300 anos de sangue derramado pelos mártires, ou seja, aqueles que não deixaram de professar a fé em Jesus Cristo, não negaram a fé em Deus. Em Roma, um dos destaques da cristandade são as catacumbas, cemitérios subterrâneos, como o de São Calixto, que possuem 4 andares embaixo da terra, 60 metros de profundidade e 18 quilômetros de comprimento. É isso mesmo? 18 quilômetros de comprimento. Quem disse foi o padre Guido Motinelli. Há inclusive uma capela nas catacumbas reservada ao Brasil, onde estão restos mortais de 16 papas mártires. Olha, vale a pena você acompanhar esses programas da TV Rede Século XXI. Eu vi essa informação no programa Metanoia, mas tem o Eclésia também, que é muito bom e eu aconselho. Minha saudação a você que está sempre ligado nos meus endereços telemáticos. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 /. Olha, uma informação importante para católicos. 19 razões para invalidar o matrimônio. O Código do Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana possui 19 razões pelas quais o Tribunal Eclesiástico pode declarar que o casamento foi falso, que não valeu. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, escreveu o livro Quando é que a Igreja declara que um casamento é nulo? Olha aí, tem um livro do professor e escritor Felipe Aquino. O principal motivo é a falta de consentimento, ou seja, tem relação com o sim que os noivos dizem 3 vezes quando estão se casando na igreja. Vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? Tem que responder sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade? Tem que responder sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja? Outro sim. Até o fato de um cônjuge estéril, ou seja, que não pode ter filho, esconder isso do outro no matrimônio, pode tornar o enlace nulo. Aqui no nosso jornal você sabe de tudo. Minha saudação a você que segue meus endereços na internet, endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Agora é hora de oração. Precisamos nos espiritualizar. Tem muita gente com ansiedade, com depressão, cometendo até atos radicais como suicídio. Então temos que orar, gente. Abra seu coração para Deus entrar. Oração. Meu Deus, a verdade está dentro de mim. Ela não está calada, mas falando. Vós sois a verdade. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós sois o Deus que fala sempre, mas eu sou surdo, pois o mundo faz barulho para a minha carne. E aí eu não posso vos ouvir, Senhor. Ajudai-me então a calar o ruído de palavras de tanta coisa que ressoa dentro de mim. Senhor, falai que o vosso servo escuta. Senhor e servo. Isso significa que para escutar, eu preciso ser escravo. Eu preciso estar à disposição do meu Senhor.
Mas, meu Deus, eu sou servo, mas não reconheço. É preciso reconhecer que eu sou servo, meu Deus. O Senhor que foi servo entre nós quando aqui esteve, o manado. Meu Deus, eu preciso ser escravo, eu preciso estar à disposição do meu Senhor. Mas, meu Deus, eu não me acho escravo, eu não me ponho diante do Senhor como escravo, mas como uma pessoa ativa, melhor que as outras, olhando-as de cima para baixo como se eu fosse alguma coisa. No entanto, eu nada sou diante de vós, Senhor. Eu sou pó, e até menos que o pó por causa dos pecados que cometi. Eu, Senhor, fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida. E ainda hoje pago na minha carne o preço das loucuras do meu passado. Eu quero vos pedir, Jesus, para não ser mais escravo de um patrão cruel, de um faraó. Não quero ser escravo de Satanás. Quero sim ser vosso escravo, Senhor Jesus. Eu volto para a vossa casa, Senhor, como filho pródigo, que diz que volta para a casa do Pai, onde os escravos são mais bem tratados. Por isso eu me coloco diante de vós e vos adoro, Jesus. Eu me prostro aos vossos pés, Senhor, em profunda adoração, como escravo, pois não sou nada diante de vós. Vós falais, Senhor, até mesmo quando não pronunciais palavras. Um olhar, um gesto da mão. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós quereis me falar, mas tenho dificuldades de vos ouvir, porque não quero me doar. Não quero ser escravo, não quero ser vosso servo. Vosso servo sou eu. Vosso servo sou eu sou vosso servo. Dai-me inteligência para que conheça vossos ensinamentos, Senhor. Senhor, não sou somente escravo dos pecados, eu sou tolo. Eu sou tolo de uma inteligência obtusa. Como vou conhecer os vossos ensinamentos se não sou suficientemente humilde para aprender, se eu já quero ensinar a todo mundo sempre? Aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, for humilde o suficiente para que de todos aprender. Aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, for humilde o suficiente para de todos aprender. Coloque isso na minha cabeça, meu Deus. Eu preciso, Senhor, da humildade, pois a soberba torna a minha mente tola. Que as vossas palavras penetrem meu coração como orvalho a cada dia, umedecendo a terra do meu árido coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai, a paz de Deus. Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita? Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou
explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus trino e uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões. Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10.000 anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus! Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista,
muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela omissão, pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu. Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo, Deus, Deus, Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel. Né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio, Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra 13 milhões de mortos, na segunda 66 milhões de mortos, um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também, mais de 120 milhões de mortos, vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você, foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano,
no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.